Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. A palavra de Deus diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Muitos de nós já devem ter ouvido falar, ou já devem ter usado uma expressão que diz o seguinte: onde é que vai parar esse mundo nosso? Muitas vezes nós temos um senso de catastrofismo na alma que é complicado. E às vezes a gente realmente tem boas razões para se sentir assim. Há determinadas coisas que acontecem e das quais a gente participa, que a palavra mais certa seria perplexidade. Aquela coisa de você colocar a mão na boca e dizer: eu não acredito, isso não é verdade, eu não estou ouvindo o que eu estou ouvindo, isso não é correto, isso não é justo, isso não é bom. A sensação que nós temos diante dessas evidências, dessas situações catastróficas, diante de eventos que acontecem, diante da corrupção humana, diante da maldade humana, diante do pecado que se alastra no nosso próprio coração, na nossa família, na nossa história, na igreja tantas vezes, é da gente se colocar diante de uma situação que a gente diz: onde é que vai parar isso? A sensação que nós temos nessa hora é de que a história segue uma tendência caótica. E que a história vai desembocar em algum lugar, e não sei onde, não sei como, nem porquê, onde as coisas vão estar num clima de tamanho desavença, desordem, que a história vai estar tão perdida, que nós não sabemos exatamente como a gente vai se comportar diante disso. Mas é bom a gente ler a palavra de Deus com atenção. A Bíblia Sagrada não nos descreve a história humana caminhando para o caos. Não. No capítulo 4 que nós estudamos na semana passada, nós estudamos bem claramente isso. Que uma das primeiras visões que João tem nos céus é de que no céu tem um trono e que no céu tem alguém que está governando.
Agora João está sendo levado pelo Espírito de Deus para essas revelações. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. João é conduzido agora para olhar o céu. É como se Deus abrisse a cortina da meta-história e dissesse: João, eu quero lhe mostrar as coisas que vão agora acontecer. João, eu quero que você contemple para relatar ao meu povo o que é que está acontecendo aqui no cenário do céu. E isso, meus queridos irmãos, era extremamente importante, porque o próprio João talvez tivesse a sensação catastrófica na alma. Quem é João que escreveu esse texto? Um dos apóstolos de Jesus. Apóstolo amado. E por amar tanto a Deus, a vida dele desembocou na ilha de Patmos, que era uma ilha dos renegados políticos, uma espécie de arquipélago Gulag, onde os indesejados politicamente são colocados. João tinha cometido um crime bárbaro. João tinha feito alguma coisa horrenda aos olhos daqueles homens. João adorava a Jesus. João pregava a Jesus. Ele anunciava um homem que viveu e morreu numa cruz e que foi ressurreto ao terceiro dia e que um dia voltaria em glória. E por causa desse gravíssimo pecado, João agora foi exilado como persona não grata num lugar para morrer. E ali na ilha de Patmos, Jesus o visita. O próprio Senhor Jesus vem e convida João para ter uma antecipação do céu, para ter um avant-première da glória de Deus, para poder festejar um pouco no meio da dor e do caos e do abandono o projeto de Deus para a história. E há aquele homem simples que amava tão profundamente a Jesus. Deus começa a revelar as verdades da glória celestial. É isso que João está vendo ali no céu. O cenário que João vê é maravilhoso. Diz a palavra de Deus que ele chega ali e vê na mão daquele que estava sentado no trono, o próprio Deus, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. E quando ele vê aquele livro, vê também um anjo forte, que proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse anjo está como se estivesse clamando, num desespero, talvez, se a gente pudesse dizer assim: quem é que pode abrir esse livro? Que livro é esse, meus queridos irmãos? De que livro a palavra de Deus está falando aqui para nós? Não é o livro da história da redenção, não. O que esse anjo está falando é de um livro que tem algumas características. Quais são as características desse livro? Esse livro aqui, primeiro, é dito que está nas mãos de Deus. O texto é bem claro, dizendo que diz respeito à ação de Deus. Ele não está nas mãos dos poderosos, ele não está na mão dos políticos, mas está na mão daquele que planeja, que escreve, que executa o plano da história. Este livro aqui é o livro da história do homem. Esse livro aqui é o livro dos segredos e sentido da história humana. E ele, por isso, é simultaneamente acabado, é simultaneamente certificado, mas ao mesmo tempo é um livro incompreensível, ilegível, porque ninguém pode desatar os selos e ninguém pode ler o que está ali dentro daquele selo, porque essa prerrogativa é uma prerrogativa que cabe ao Cordeiro de Deus que foi morto. E é interessante que João, quando ouve essa pergunta, ele não tem a resposta. E a palavra de Deus diz que ele é tomado por uma emoção muito grande, por um sentimento até de dor. Quem é que pode abrir esse livro? E ele começa a chorar, e a Bíblia nos fala que ele chorava muito. Ele descreve dizendo: eu chorava muito, porque nós olhávamos para a raça humana e ninguém era capaz de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos chega para João, vendo o choro dele, e diz: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Agora é interessante. Preste atenção no que o texto está falando. O ancião diz para ele: quem é que tem o poder de abrir o livro? Dá aí uma olhada. Me responda aí. Quem é que pode abrir o livro? Qual foi a resposta do ancião? Pode falar alto. Qual foi a resposta? Está aí na Bíblia, gente, versículo 5. Qual é a resposta? O leão da tribo de Judá. João está chorando. E agora o ancião chega perto dele e diz: não, o leão da tribo de Judá pode abrir esse livro. Ele vai ler esse livro. Ele vai desvendar esse livro. Aí diz a Bíblia, e eu acho fantástico isso que acontece aqui. Porque João vê, no versículo 6 está aí, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 24 anciãos de pé, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. Mas para aí, quem é que pode abrir o livro? O leão. Mas quando João olha, ele não vê um leão. Ele vê uma figura extremamente frágil. Ele vê um cordeiro. O que está acontecendo aqui, meus queridos irmãos? É que na visão da glória celestial, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas na visão do povo redimido, do povo de Deus, sabe o que a gente vê no céu? O Cordeiro de Deus. Quando você chegar no céu, meu querido irmão, a primeira visão que você vai ter no céu é daquele Cordeiro que morreu por você e derramou o seu sangue. Quando você olhar no céu, meu querido irmão, o que você vai ver não é um leão. Todos os principados, potestades, autoridades veem o leão, mas os redimidos pelo sangue do Cordeiro vão ver lá no céu o Cordeiro de Deus, que nos justifica, que nos purifica e que nos habilita para estar na glória de Deus diante do trono do Senhor em pé. É fantástico isso. O ancião reconhece a majestade de Jesus, mas João, na visão dos redimidos, percebe o Cordeiro. Ali está o Cordeiro sentado no trono, no meio do trono. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos eles estão em pé diante de um cordeiro que tinha sido morto. Que visão impressionante! Que visão impressionante! Esse capítulo 5 fala-nos, portanto, desse livro que está na mão direita do Pai e que representa o plano eterno de Deus. Quem é que pode dar sentido à história? João diz que ele não via nenhuma pessoa que pudesse dar sentido à história. Os poderosos não podiam, as autoridades não podiam, os astros não podiam, as estrelas não podiam, os ricos não podiam, mas tinha o Cordeiro de Deus, que podia. Esse livro ele está selado, ele tem 7 selos que nós vamos falar consequentemente na medida em que vamos estudando o livro de Apocalipse. Mas nesse selo, nesses 7 selos aqui, que são os componentes da história, só o Filho de Deus pode abrir. Ou seja, Jesus é a chave hermenêutica da história. Não é uma questão de que a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo, com divisão secular e abstrata. Não. Os céus também fazem leitura similar. O significado e a razão da existência humana só podem ser encontrados em uma pessoa. Essa pessoa é a única pessoa que é capaz de desvendar o fio da história e dizer: a história tem sentido. Há muito tempo os homens estão tentando buscar o significado da história. Platão já falava, muitos e muitos anos atrás, de que a história é cíclica. Recentemente, filósofos existencialistas pagãos repetem esse conceito na língua do Nietzsche, falando da ideia do eterno retorno, que foi popularizado recentemente por Milan Kundera. A história desemboca, segundo a visão de Fukuyama, ela desemboca no caos. Recentemente, um grande pensador da história escreveu um livro, O Fim da História. Quem é que determina o fim da história? Os poderes seculares?
Quem é que determina o fim da existência humana e para onde a existência humana caminha?